os que dão os dízimos mais altos. Os pequenos da igreja nem oportunidade terão para falar em uma bênção, e muito menos irão pregar. Não importa o quanto orem e santifiquem a sua vida, assim como o povo de Israel não reconheceu Jesus como Messias e o rejeitou, você também será rejeitado. Não importa o quanto leia a Bíblia e se prepare para pregar no altar. Essas igrejas manipuladas pelos demônios, são orientadas por eles para não darem cargos aos homens santos, e nem os deixarem pregar. Os demônios conhecem os verdadeiros homens de Deus, e não darão oportunidade para eles crescerem em seus territórios que assumiram o controle. Não fique admirado em estar congregando em uma igreja famosa e nunca conseguir um cargo. Você tem o dom de pregar, e nunca recebe oportunidade. O seu dom está sendo enterrado nesse ministério, e Deus tem pressa em usar a sua vida. Aquela igreja pequena que você tanto despreza dizendo que não tem estrutura, é essa igreja que irá se lembrar do seu ministério, e vai lhe dar a chance para exercer o seu dom. Conheci irmãos de grandes igrejas e marcas famosas que eles não serviam para pregar nelas. A igreja só queria os dízimos e ofertas desses irmãos, enquanto eles estavam ali esquentando bancos. Quando eles foram congregar em igrejas pequenas, seus ministérios cresceram. Uns se tornaram pastores, outros presbíteros, outros missionários e outros foram fazer evangelismo em ruas, campanhas nos lares e outras coisas. Isso aconteceu no ano de 2005 quando me converti. Não sei dizer se existem trabalhos nas ruas e nos lares ainda desses irmãos, porque esse tipo de evangelismo fora da igreja coloca muitas pessoas que esquentam bancos para trabalhar. O que eu sei dizer é que as igrejas pequenas não têm obreiros o suficiente para ajudarem os humildes pastores. E tenho certeza de que essas pequenas igrejas irão dar trabalho e cargos dentro da igreja, para quem vem congregar. Essas igrejas que são zombadas de igrejinhas do fundo de quintal de vila. E nas igrejas grandes que você fala que tem estrutura de formação de obreiro, nunca irá crescer nela, porque tem mais obreiro importante do que você. Essas grandes igrejas dão oportunidades para as estrelas que elas mesmas criam. Uma igreja cheia de teólogos nunca irá enxergar você, e ficará invisível assentado no seu banco. Orem a Deus para Ele preparar a saída de vocês. E se não encontrar uma igreja séria, ajuntem um grupo que não está de acordo com os ensinos dessas igrejas corruptas. E o grupo pode começar uma nova igreja, cada um ajudando a pagar o aluguel, ou pode até começar em uma garagem. Estou dando conselho para formar uma nova igreja que está disposta a viver na sã doutrina, e sair dos rudimentos carnais dessas igrejas maçônicas. São poucas as igrejas que pregam a sã doutrina, e seria bom que essas igrejas se multiplicassem. Eu não estou incentivando a rebelião, mas dando conselho para saírem dessas igrejas que só pensam no bolso de vocês, e o evangelho verdadeiro nada de pregar. Eu estaria em pecado se pedisse para sair de uma igreja santa, mas de uma igreja corrupta é a melhor decisão em sair. É melhor sair sem contendas. E não precisam ficar congregando e falando mal dos ensinamentos. Ficar congregando nessas igrejas, falando mal dos ensinamentos e da liderança é melhor sair, porque os escândalos não agradam a Deus. Martinho Lutero, ao descobrir que a sua igreja estava pregando a mentira, e que estava sendo enganado pelos padres, ele tomou a decisão de sair e foi viver a sua vida ministerial. Se você não sair dessas igrejas que ocultam a verdade que um dia pregaram, e hoje não falam mais, a partir do momento em que vocês souberem da verdade, e ainda continuarem nessas igrejas, vocês passam a ser participantes delas e de suas abominações. Você faz parte desse corpo espiritual que é a igreja e apodreceu, e está morto, pronto para ser queimado. E se você estiver dentro desse corpo, onde Cristo não é mais o cabeça, mas Satanás assumiu a cabeça através da maçonaria, se você está dentro desse corpo e participa dessa obra ainda, quando esse corpo for queimado e você estiver dentro dele, não poderá escapar. O julgamento de Deus descerá sobre cada ministério que deixaram de ensinar o Evangelho, para introduzirem as doutrinas maçônicas. E se você fizer parte desses ministérios, será julgado junto com todos, porque estão financiando essas obras maçônicas com os seus dízimos e ofertas.
Agora os que são inocentes e não sabem da corrupção dessas igrejas, e estão com os seus corações voltados a Deus, pela inocência deles, ainda alcançarão misericórdia. Eles estão ali com sede de buscarem a Deus e estão no lugar errado, mas não sabem, e se soubessem, não estariam ali. É mais fácil se salvarem pela inocência, do que aqueles que sabem da verdade e ainda continuam congregando. Vou encerrar esse testemunho, e continuarei em outro vídeo. Estou dando continuidade ao meu testemunho. Nessa parte, eu irei revelar o que acontece no mundo espiritual, quando uma igreja intercede por uma alma perdida. Falarei sobre revelação, o segredo da oração, livramentos, possessões, manifestações demoníacas, libertação, autoridade e discernimento espiritual. Na década de 80, as orações das igrejas tinham tanto poder. Me lembro de quando era uma bruxa vidente, e conseguia ver o que se passava no mundo espiritual. Uma igreja estava orando por pessoas que os demônios estavam armando ciladas de mortes para levá-los. E esses demônios cavaram buracos espirituais por todos os caminhos que essas pessoas andavam. E os anjos fechavam essas covas da morte por causa da oração da igreja pelas vidas dessas pessoas. Eu vi muitos casos de pessoas que sofreram acidentes de carros, motos e ataques cardíacos, sofreram derrame e sobreviveram, pessoas que caíram de lugares altos e não morreram, algumas foram atropeladas, e outros levaram tiros e escaparam da morte, e os demônios me diziam que eram as orações das igrejas que livraram essas pessoas da morte, e Deus tinha dado uma chance para cada uma de se arrepender e aumentou os seus dias de vida na terra. Igreja, nada é sorte por escapar da morte e nem por acaso. Isso é o amor de Deus por essas vidas, e o amor dos que intercedem por elas. Deus usa os seus servos para falarem com essas almas, alertando-os sobre os seus caminhos da perdição. Quando uma alma vai para o inferno, não foi por falta de aviso e nem por falta de oportunidade. Deus até tem acrescentado os dias de vidas dessas pessoas, para dar tempo de eles entregarem as suas vidas. Livramento de morte essas pessoas tiveram, ganhando mais uma chance de analisarem as suas vidas e se converterem, e desperdiçam essa oportunidade, e quando morrem vão para o inferno, e se lamentam da chance perdida. Dentro do mundo do ocultismo, irei revelar o que acontece quando um demônio entra em uma dessas igrejas intercessoras. Os demônios não gostam de se manifestarem em crentes, para conservarem a falsa aparência cristã. É nesse momento que o pastor tem que ter o discernimento de espírito. Nem sempre o silêncio de uma pessoa na hora da oração significa que está tudo bem. O silêncio não significa que o demônio foi embora. Ele se oculta e tem que ser expelido da pessoa possuída. É preciso saber identificar esses demônios silenciosos para que a pessoa não volte oprimida para o seu lar. Não estou dizendo que a oração não tem efeito, mas existem níveis de orações mais fortes do que a outra. Depende de quem está orando, e da vida santificada que ele leva. A obediência faz a oração ser eficaz. O crente que tem intimidade com Deus sempre vai ter uma oração mais forte do que aqueles que têm pouca intimidade. Alguns demônios, ao sentirem a presença de Deus, se agitam e querem reagir atacando. Eles tentam agredir as pessoas e quem está orando, e podem quebrar as cadeiras e os aparelhos da igreja, e tem que ter autoridade para neutralizá-los, e assim evitar que esses demônios causem prejuízos. Outros demônios são mais espertos, e ficam em silêncio dentro das igrejas, passando uma imagem de que tudo está normal. E quando tem um homem de muita autoridade espiritual, eles não podem resistir. As suas resistências duram pouco tempo, e são obrigados a se manifestarem. Mateus 5 versículo 6. O homem gadareno, ao chegar perto de Jesus, não resistiu e caiu de joelhos. Jesus não os invocou e não os chamou. A legião reconheceu a sua autoridade e não se escondeu, pedindo para não mandar eles para outro lugar. A palavra de quem é ungido pode expulsar, e até mandar os demônios para qualquer lugar. Os demônios não têm força contra um homem ungido pelo próprio Deus, e são subjugados pelos homens de Deus. O nível de uma manifestação demoníaca pode indicar que a pessoa pode estar em perigo,
ou que tudo está sob o controle. Tem demônio que a sua manifestação é tão forte que não mata, e tem aqueles que matam a pessoa possuída fazendo o coração parar, ou sufocam os pulmões. Se não tiver um homem ungido para expulsar um demônio violento ou uma legião terrível, a pessoa morre. Demônios violentos não são aqueles que se manifestam e agridem pessoas e quebram todas as coisas que estão em suas frentes. Pelo contrário, tem pessoas que vivem anos com esses demônios hospedados em seus corpos. Demônios violentos são aqueles que, quando se manifestam em corpos, causam dores internas nos órgãos e apertam até dar hemorragias ou fazem a pessoa se mutilar, cortar os pulsos ou cortar o seu corpo todo, e até levar ao suicídio. Quando esses demônios vêm para se manifestarem, já é para causarem o mal, como matar a pessoa sufocando-a até a morte, ou deixar uma enfermidade terrível ao entrar em um corpo. Eu afirmo que não é a especialidade desses demônios morar em corpos. Por causa do seu grau de crueldade de manifestação, eles têm nojo de entrarem em corpos humanos por serem feitos de barro. Eles se sentem tão superiores, e não gostam de passarem por essa humilhação. Essa é a razão deles entrarem em corpos só para matarem, e odeiam o rosto das pessoas por lembrarem de Deus. Eles deixam o trabalho de entrarem nos corpos para os demônios inferiores. Esses demônios não são de morar em corpos. Eles trabalham fora dos corpos juntos com os demônios hospedeiros que são mais fracos. Esses sim, podem ficar nos corpos. Esses demônios hospedeiros só conseguem fazer alguma coisa na pessoa estando nelas para poderem controlar. Eles não têm a mesma inteligência dos outros em agir fora dos corpos. Por isso eu digo que existem graus de hierarquia, em que cada um faz o seu papel no mundo espiritual. Os demônios hospedeiros são iguais a um dono de um cachorro, que ao colocarem uma coleira conseguem dominar. Sem ela o cachorro fica livre. Eles só conseguem fazer alguma coisa dentro dos corpos das pessoas porque ali conseguem controlar. Já outros demônios têm a especialidade em agirem fora do corpo, armando ciladas no caminho, e criando coisas que fazem as pessoas pecarem. Esses são os mais terríveis. Os demônios agressores podem possuir uma pessoa e fazê-la agredir outra pessoa, ou até mesmo matar. A pessoa fica agressiva e com instinto de fera. Esses tipos de demônios são neutralizados por um nome-chave. Esse nome é Jesus, que só tem poder na boca de um santo. Tem muitos demônios da enfermidade do corpo. Quando eu trabalhava na bruxaria, eu convivi com esses demônios. Eu trabalhei com demônios que não tinham olhos, parecendo cobra cega. Eles caminhavam e agiam através dos seus sentidos sobrenaturais. Eles não enxergam por não terem olhos, e quando possuem uma pessoa, causam cegueiras físicas dos seus olhos, e a pessoa passa a andar com uma muleta. E quando um ungido expulsa esse demônio, a pessoa passa a enxergar. Eu convivi com demônios que não tinham bocas, e quando possuíam uma pessoa, ela perdia a voz e não conseguia mais falar, ficando muda. Esses demônios parecem a aqueles espantalhos que não têm boca, e quando o ungido expulsa eles, a pessoa volta a falar. Lucas 11, versículo 14. E estava ele expulsando um demônio o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mateus 12, versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoninhado cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo falava e via. Nem sempre são doenças naturais. Os demônios que possuem as pessoas causam isso, e se for algum demônio que tem alguma deficiência em seu corpo, ao possuir uma pessoa, passará as suas características para ela, deixando-a deficiente também. No mundo espiritual, quando dois corpos se unem, se tornam um só. Isso funciona no casamento do homem com uma mulher, do cristão com Jesus, ao obedecer a palavra e viver em santidade. A presença do Espírito Santo na vida de um cristão é a prova dessa união. Isso vale quando um demônio entra no corpo através do pecado. O possuído e o possuidor passam a ser um corpo só, como um casamento, e toda a natureza demoníaca é passada para a pessoa. Toda a personalidade a pessoa herda, e se o demônio for paralítico, a pessoa possuída passa a ser por se tornar o mesmo corpo carnal. Eu já vi demônios que se arrastavam pelo chão igual a lesmas por não terem pernas, e conheci os demônios surdos que não têm ouvidos.
Eles, quando possuem, deixam as pessoas surdas. Tem pastores que oram por todas as pessoas impondo as mãos, querendo que algum espírito se manifeste, e às vezes ficam procurando demônios em pessoas que não têm discernimento nenhum em saber quais são as pessoas que têm demônios, e ficam procurando em todos da igreja impondo as mãos nas cabeças. Pastores que não conseguem discernir uma pessoa que tem demônio de uma que não tem, através das presenças malignas, e o Espírito Santo não revela para ele as pessoas que têm demônio. Esses são alguns pastores que não conhecem nada de possessão. Eles forçam as manifestações, e chamam os demônios invocando esses espíritos para se manifestarem. E se aquela pessoa não tem demônio, e se tiver alguma legalidade em sua vida, os demônios que são invocados através do pastor entram. O espírito maligno pode estar em outro lugar bem distante, e quando ouve alguém o invocar, ele vai ouvir e vai vir. Chamar espíritos malignos em uma igreja não é autoridade, mas invocação. Na feitiçaria as bruxas invocavam, e os espíritos malignos vinham. No espiritismo do candomblé, eles chamam e mandam embora. Isso não é autoridade. Na linha kardecista, eles invocam esses espíritos malignos e eles vêm de várias formas. No candomblé, eles se apresentam na forma de guias, e no kardecismo, eles se apresentam na forma de pessoas que já morreram. Invocar eles não é o problema, eles vêm mesmo. Até uma criança se chamar eles vêm. Olha a brincadeira que surgiu nos Estados Unidos, onde as crianças chamavam o espírito de Charlie para mover o lápis e acontecia. Invocar demônios na igreja para entrar no corpo da pessoa e se manifestar não é o problema. Eu quero ver ter autoridade para o tirar depois e não deixar ele o enganar, porque esses espíritos ficam em silêncio dentro da pessoa passando a impressão de que foram embora. Nesses lugares de espiritismo ou em algumas igrejas, eles invocam mas não expulsam. E nas igrejas tem que expulsar igual Jesus fez, e não invocar igual essas casas de magias. Pastores oram por pessoas que não têm demônios, e invocam esses espíritos malignos para se manifestarem, e eles não irão querer sair. E se essa pessoa tiver em pecado, o espírito maligno irá possuir através da legalidade do pecado. Qual é o problema dessas invocações de chamarem os demônios para possuírem uma pessoa? Os pastores que invocam não têm autoridade para expulsar o silêncio do demônio, ou se a pessoa voltar à normalidade, significa que ele saiu e deixou o corpo livre. Isso é uma forma de enganar o pastor, e ele pensa que está abalando e continua com essas práticas de invocação, e o demônio ao ocupar aquele corpo vai querer morar, e só vai sair na autoridade espiritual de um homem de Deus, porque quando eles entram no corpo, gostam de assumir o controle da vida das pessoas. Invocar é fácil, expulsar é para quem tem autoridade. Chamar demônios para possuir uma pessoa na igreja, qualquer bruxa ou feiticeiro faz, mas eles não podem expulsar, e fazem um acordo para os espíritos enganadores se retirarem por um momento das pessoas, mas o domínio da vida delas está sobre as suas mãos, porque as bruxas e os bruxos não podem expulsar demônios, porque Satanás não tem o seu reino dividido, eles não podem lutar contra eles mesmos. Esse negócio de que Pai de Santo liberta as pessoas possuídas é um engano. Feiticeiros que expulsam os demônios de um corpo não existem. Quando era uma bruxa eu tirava espíritos malignos do corpo de uma pessoa, e ela ficava normal. A manifestação demoníaca deixava de acontecer, e a pessoa voltava à consciência parecendo ter ficado livre. E quando isso acontecia, a gente pensava que a nossa religião era verdadeira por causa de uma falsa autoridade. E todas as religiões do ocultismo os demônios fazem pensar que os praticantes têm essas autoridades. Os demônios até dão força no campo da magia que é para a bruxa ter poder. Para a maçonaria, os demônios dão poder financeiro. E em cada religião tem os seus adeptos que pensam que é o caminho a ser seguido. As religiões do ocultismo oferecem muitas vantagens no mundo espiritual, e por causa disso ninguém quer deixar essas práticas. Elas morrem acreditando nesse caminho, e vão todos para o inferno. O mesmo engano que os feiticeiros passam, iludidos com essas falsas autoridades e poderes.
Muitos cristãos que não são ungidos por Deus e não foram levantados por Ele são enganados da mesma forma. Eles vivem uma vida de qualquer jeito desagradando a Deus, e ficam invocando demônios para possuírem as pessoas que pensam que têm autoridade, e na hora de expulsar, os demônios param as manifestações e não saem, deixando a pessoa voltar ao seu estado normal, e a pessoa que não tinha demônio, ao pisar os seus pés nessas igrejas irão sair carregadas para o seu lar, e a sua vida vai piorar a partir daquele dia, por irem buscar demônios em suas vidas nos lugares errados. A culpa